Olá todo mundo! Hoje mais um episódio do Café com Suplementos. E hoje o tema do café é o que um atleta precisa para suplementação. Há várias receitas, várias necessidades, várias idades. O que é um atleta? O que é um atleta? Estamos aqui com a Ciência, eu vou perguntar aqui para o Elias. Elias, o que é um atleta? Eu acho que o Érico responde melhor essa resposta. Eu tenho uma teoria boa, André. Acho que a definição de atleta, aquela definição básica que a gente pensa no atleta olímpico, é uma definição muito pequena, muito estreita, né? Então, eu consigo pensar, por exemplo, no trabalho dos garis. Né? Então, é uma comparação lógica, né? O gari é um cara que tem um VO2 muito maior do que muito ciclista que anda com bicicleta de 20 mil reais lá na USP, por exemplo. Concordo plenamente. Então, atleta é um termo bastante interessante. Claro que a gente pensa no lógico, no que diz o dicionário, do cara que vai disputar uma Olimpíada, uma competição, do cara que é federado. Mas eu tenho um exemplo clássico que eu uso bastante em aula. Pensa no atleta de tiro ao alvo, vai para uma Olimpíada, etc. Mas ele não precisa de um físico, o treino dele não é um treino de esforço físico enorme, coisa assim. Então a necessidade dele é muito menor, por exemplo, às vezes, do que o de uma mãe de família. Ou do que de um profissional. Tinha um primo meu, o cara falava um negócio muito interessante, ele dizia assim: você é atleta profissional ou é profissional atleta? Então aquele cara que trabalha o dia inteiro e que ainda tem fôlego para treinar à noite ou acorda mais cedo para treinar. Esse cara muitas vezes tem necessidades muito maiores ou muito mais sofisticadas do que de um atleta profissional, olímpico, desse nível, né? Isso se reflete muito na dieta dos caras, né? Por exemplo, né, Elias? Isso é verdade. Então, a definição de atleta também entra na parte da nutrição. O que é um atleta na nutrição? É um cara que tem uma necessidade energética ou necessidade nutricional diferente de um outro sujeito, do sujeito do dia a dia. Então, um cara que tem uma demanda diferente. Então, tem uma demanda diferente, ou melhor, tem uma demanda maior por proteínas, né? Então, a ingestão tem que ser diferente, tem que ser, na verdade, um pouco mais elevada. Tem demanda diferente para carboidrato. Sem dúvida. Então, tem uns colegas meus, e até eu às vezes comento, cara, eu treino para comer mais. Então, sou atleta para comer mais. É uma definição meio tosca, mas o atleta precisa de mais nutrientes. Isso no caso dos macros, né? Com relação à ingestão de gordura, já é um pouco controverso. Dizem que a alteração, não há diferença para a ingestão de gordura, mas quando você vê, por exemplo, a constituição da mitocôndria, que são gorduras diferentes, gorduras você precisa de maiores concentrações de mitocôndrias, então você precisa de sintetizar mais gorduras. Cara, será que não está vinculado à dieta? Então, uma coisa que o atleta não pode ser deficiente também é em gorduras essenciais. Eventualmente muda o tipo de gordura, né? Não é a gordura que o sujeito normal tem que controlar, o atleta tem que controlar o tipo. Então, o nutricionista especializado no esporte vai ter condição de prescrever a gordura certa necessária para os atletas. Essa é uma boa ideia. Mas tem uma parte também que a gente deixa passar muito, né? Que é a coisa do micronutriente. A gente fala muito dos macronutrientes, de proteína, de carboidrato, de lipídios, a gordura boa, a gordura ruim. E a gente sempre esquece dos micronutrientes, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. A gente tem uma vida agitada com questão de laboratório, de trabalho, programa. Ano passado eu acabei fazendo uma maratona, me preparei com a maratona. Diversas vezes eu fiquei doente no meio da minha preparação para a maratona. Porque a gente pensa no treino, lógico, todo atleta, como o Érico falou, vai o gari que é um atleta, o atleta profissional, todo mundo tem um treino, tem uma forma de fazer essa atividade. Isso é base. Essa é a base. Mas ela precisa de uma alimentação adequada. E a gente só pensa no macronutriente.
quando a gente deixa o micronutriente faltar, fica esse déficit de micronutrientes, a gente começa a ficar doente várias vezes. A gente treina e fala, nossa, mas eu nunca tô saudável, toda vez eu tô com gripe, toda semana eu tô com gripe. É muito por causa disso, do micronutriente, das vitaminas, dos minerais e dos antioxidantes. Só que tem uma coisa, isso vai muito que a gente tem que começar a ver também, de o nutricionista acompanhar, de algum profissional acompanhar. Porque é aquela coisa, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ô, Paracelso. Então a gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que saber o que a gente também está ingerindo, o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Porque no dia de hoje, né, na internet, todo mundo se torna um especialista. Né? A gente está cansado de ver academias de rede que não tem um preparador, não tem um instrutor na sala para indicar o treino melhor, arrumar o ângulo do treino para fazer o treino melhor. Então, a mesma coisa é você seguir, ter respeito por todo mundo, todos os profissionais, todo mundo quer ter o seu espaço. Né? O que deu certo para uma blogueira, isso não quer dizer que dá certo para uma outra pessoa. É bem diferente do profissional especializado. Então tem que procurar um nutricionista, sem dúvida, tem que procurar um educador físico, não pode sair por aí fazendo qualquer coisa, comendo qualquer receita de bolo que colocam na internet. A gente tem que pensar, tem que produzir um pouco de raciocínio, tem que parar de fazer esse efeito manada, de seguir aquele, porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores, acha que ela está certa, porque tem 1 milhão de seguidores. Calma, pensa um pouquinho. Acho que tem muitos profissionais decentes no mercado, acho que a gente tem que valorizá-los. Isso é especial para suplementos, André, né? Que é um assunto que a gente gosta bastante e tal. Então a gente se preocupa muito com o que está falando, a gente sempre tem um nutricionista na equipe, a turma que convive com a gente. Então a gente gosta de pensar que no exercício a gente não fala nada sem ter a ciência por trás. E muitas vezes a ciência acaba sendo, entre aspas, atrasada em relação ao mercado, em relação à indústria. Então, isso gera muita informação polêmica, muita informação que ainda não é conclusiva e assim por diante. Então, o que um atleta precisa em termos de suplemento? Então, tem várias opções. Quando você começa a pensar fora da caixa, você começa a enxergar que tem outras visões ainda. Por exemplo, a ideia de usar a creatina como um tratamento e não como um suplemento para atleta. Tratamento de uma doença. Clínico. Então, mas espera aí, é um nutriente, é um fármaco, é um suplemento, afinal. É uma molécula que transita por essas vias, né? Polivalente. Pois é. Então, no final das contas, o conhecimento é chave, é importantíssimo. E aí a gente acaba se perguntando, afinal, o que o atleta precisa? Será que o BCA funciona? Será que é a creatina? Como que a cafeína posso usar? Serve para mim? Eu sou atleta do dia a dia, fulano é um atleta profissional, mas ele é um atleta de uma modalidade mais tranquila. Pois é, tem um atleta do dia a dia, a gente corre o dia inteiro. Pois é. Só a proteína só serve para aquele que aumenta a massa muscular? Não, definitivamente não. Exato. A gente gasta muita energia, 30% da energia que a gente gasta é cerebral. Só de ficar estressado no trânsito pensando. Então, esse é o atleta que a gente está pensando, como é que é? E você, né? Como é que é? Quem é o seu atleta? O que é um atleta para você? O que um atleta precisa para você? Qual é a tua opinião? A gente tem várias aqui. Vamos voltar com essa proposta, com essa ideia em vários outros programas, porque os temas são inesgotáveis. Mas a gente quer saber de você. Eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente comentou que o atleta precisa de uma nutrição específica e diferenciada da população normal. Precisa de um acompanhamento profissional para o treino também. Perfeito. Direcionado. Então, eu penso que o atleta precisa de um acompanhamento profissional, né? Precisa de um acompanhamento da nutricionista para mostrar que para sanar a necessidade dele, que ele já não é mais um sujeito normal, é um atleta. E precisa de alguém para guiar o treino dele para não se machucar, né? Então, isso vale para você se você é um atleta profissional, se você quer ser um atleta, se você é um aspirante a atleta ou se você é um atleta do dia a dia. O acompanhamento profissional, a informação especializada é sempre fundamental, né? Concorda?
Qual é a tua opinião?